na Batalha do Apocalipse, pra quem não sabe, Dudu escreveu o livro e tal, ele é uma recriação do nosso mundo, né? Porque ele pega bases estabelecidas, aí tu desenvolve isso. Como é que funciona, assim, essa pesquisa de modificação? O que tu leva em consideração da nossa história? O que tu vai modificar? Como é que faz esse filtro? Porque, assim, a gente, enquanto consumidor, consegue falar, isso aqui é uma coisa que extrapola muito, tipo Star Wars, que desconsidera o planeta Terra, desconsidera a raça humana como a gente conhece, e vai para outros caminhos, né? Já tem um universo tipo Matrix, que pega o nosso mundo e dá essa extrapolada, mas a gente, assim, enquanto consumidor, não sabe muito bem essa criação, como é que funcionam os pilares disso, né? Os pilares, o principal pilar é a coerência, né? Então, primeiro você tem que ter um universo coerente, mesmo que ele seja absolutamente fantástico, né? Mas ele tem que ser crível dentro da coerência interna de que ele está te apresentando, né? Então é basicamente isso, né? Então, porque você vai entrar nessa conversa, você vai consumir esse livro, você vai ver esse filme acreditando que você vai na boa vontade. Acreditando que ali você vai criando, acreditando naquele universo. Então, se o próprio autor, se o próprio cineasta é incoerente, né, do que ele fala uma coisa e depois ele se contradiz, né? Então, por exemplo, só para usar o exemplo do Batalha do Apocalipse, é um mundo muito baseado na mitologia hebraico-cristã, mas existem outros deuses de outras crenças, outras religiões e tal. Como é que funciona isso? Então tem que ter um porquê de aquilo existir e coexistir, né? São coisas que eu coloco não só no Batalha, né, como depois nos outros Filhos do Éden e tal, para fazer sentido. Se não faz sentido, né, o teu leitor, o teu espectador vai olhar para aquilo e vai falar, porra, cara, se o próprio cara não tá entendendo o que tá falando, por que eu tô consumindo essa obra aqui? Né? Então eu acho que isso é o principal pilar que você tem que considerar quando cria ou recria um mundo fantástico, né? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque tem uma coisa que acontece bastante quando a gente fala sobre alguns filmes onde tem personagens com poderes, em mundos extrapolados, que vai acontecer geralmente o seguinte: vocês estão falando, querendo lógica num filme do cara que voa. Sim. Tá ligado quando acontece isso? Sim. E aí a gente sempre cai naquele ponto. Tipo assim, beleza, a gente não tá querendo lógica humana dentro do conceito de voar. Lógica interna. A lógica do universo que foi criado. Eu acho que é coerência, né? Coerência, exatamente. Dentro daquilo que ele estabeleceu, ele tem que fazer sentido, né? Exatamente. Eu acho que recentemente a gente falou sobre isso relacionado a filmes da Marvel, né? Na minha visão, a criação da AVT, que é a organização que comanda as linhas do tempo e tal, etc. Pra mim é o momento em que esses filmes, eles perdem a coerência. Esse lance de tu começar a viajar muito por linhas temporais e tal, pra mim é um momento em que vira bagunça, né? Porque tudo pode, entendeu? Até existem outras histórias que vão falar sobre viagem no tempo, mas elas têm a sua coerência. A partir do momento que eu tenho uma maneira de ficar indo e vindo, e isso não tem verdadeiros impactos em nada, aí pra mim se torna incoerente. Pra mim esse universo, nesse momento, ele fica capenga e eu já não consigo mais levar a sério as coisas, entende? Vamos lá, é o seguinte, a gente vai jogar um jogo, tá? As regras do jogo são essas. Você topa jogar esse jogo comigo? Concordo de jogar o jogo, tá? As regras são essas. Pô, de repente eu mudo a regra no meio do caminho. E você fala, peraí, mas eu tô aqui dedicando meu tempo a jogar com você, no caso, a assistir e tal. Pô, peraí, vamos até o final juntos. Essa que é a grande coisa, entendeu? Então você tem regras que são feitas ou refeitas nesses universos aí fantásticos, tudo. E se você não respeitar elas, né, pode acontecer do leitor, especialmente na literatura, cara. Literatura, você faz um esforço, cara, para você entrar na história, você mergulhar na história, né? E quando você vê que essas coisas são com os porcaras, você, né, uma vez eu estava escrevendo um livro que foi o Anjo da Morte, né, que é um dos livros da tetralogia angélica, né, Filhos do Éden, Anjo da Morte, e o personagem ia para os anos 60, ia para o Vietnã. E eu queria muito colocar a música Fortunate Son, né? Que é uma música icônica do Vietnã. E aí, só que essa música eu vi que pela data de chegada, eu queria colocar esse personagem, ele tinha que estar lá antes da famosa ofensiva do Tet, né? Que foi que virou a Guerra do Vietnã. Podemos até falar isso em outra situação. E aí eu descobri que a música não tinha sido lançada então. Não tinha sido lançada na época. Só ia ser lançada daqui a alguns meses. Então eu falei, porra, mas isso aqui é uma história podia pensar assim, é uma história de fantasia. Posso colocar ali, né? Mas não, porque se alguém tá lendo ali e viveu a época, meu pai, por exemplo, né? Sabe, pô, não, peraí, essa música não existia nessa época. Sim. Então o cara,
Meu irmão, o cara você tá aqui no sábado lendo o livro. O cara nem estudou essa parada. Ah, mas você tá falando de um universo que tem anjo. Não, mas eu já entendi as regras desse jogo, entendeu? Então... É isso. Não é porque tem anjo que pode tudo, né? você tem que... Né, e você tá... Aí você, o que acontece? O cara, porra, peraí. Então, aí o cara acaba se embolando na cabeça, ele fez aquele esforço para entrar na literatura, daqui a pouco ele tá fora, tá sendo catapultado para fora. Essa é a palavra que se usa, né? Suspensão de descrença, exatamente. E isso é muito incrível, porque no teu caso, tu criou um universo que se ancora no que a gente conhece. Então, acontecimentos terrenos, episódios que a gente viveu, existem no conceito do teu universo, né? Sim. É diferente, por exemplo, de um Star Wars da vida, que não pode nem utilizar uma música da Terra, porque a linguagem toda implica que não tem nada terreno, né? Não tem nada que pertence à Terra. Então, as músicas, sei lá, da banda da cantina são inventadas para inventadas, isso. Então, tipo, todo o conceito da cultura não se baseia em nada do que é nosso. O que é engraçado, porque agora eu tô entrando nesse imersivo de Senhor dos Anéis que eu quero muito legal. Fazer a saga no Piuí e tal. Então, eu tô ouvindo o audiobook do primeiro livro, tô indo atrás do Universo, Silmarillion, Legendário e tal. E tu vai pegando informações e Terra-média é um continente inventado, com raças inventadas, mas com certeza algumas coisas bases pro Tolkien ele teve que tirar da vida dele, do conhecimento dele. E aí me pegou muito o momento onde eles começam a falar sobre os anos de cada era, que são os anos inventados. E tem os meses. Mas ele usa os meses terrenos. E eu achei muito engraçado isso. Eu pensei, pô, como é que ele usa abril, maio, setembro, dezembro? Eu sei que é fácil pra gente. Sim. Isso cria um ruído, né? É uma dissonância, né? Cria um ruído, concordo. Concordo muito em relação a isso. Porque com certeza tu vive num mundo onde a língua foi inventada, as raças foram inventadas, o conceito de vida foi inventado, só que está utilizando um conceito terreno, que foi a idealização dos meses, e o nome dos meses também, né? E tu vê que loucura, né? Pra vocês, uma dissonância pra mim é um facilitador. Um facilitador, eu digo enquanto leitor, de conseguir compreender a passagem de tempo. Tipo assim, puxa, pra tu sair do ponto A ao ponto B, tu saiu em janeiro e chegou em março. Isso pra mim é um facilitador, entendeu? Mas eu entendo o que vocês dizem. Mas o Tolkien, pelo menos, que cria esse ruído, tem toda a razão, mas ele estabelece aquilo e ele mantém aquilo também. Sim, né? Ele não invalida, né? Não quebra as regras no meio do caminho, né? Porque também é isso, tem que fazer algumas concessões, né? Pra ser entendido. Eu estava lendo um livro sobre o Império Romano, que não tem nada a ver com isso, e aí tem uma nota do autor falando, olha só, o nome dessa cidade na época era Mediolana, mas eu resolvi colocar como Milão, embora o nome não era esse na época. Aí no final ele faz a nota para facilitar, porque senão eu ia ter que mudar, aí para fazer sentido eu ia ter que mudar todas as cidades e tal. Então ele estabeleceu aquilo, né? Estabeleceu um pacto de jogo com você, né? Então tudo bem, né? Mas é isso aí, você tem que criar essas regras, né? Sim, foi pra facilitar, ele trouxe uma referência atual que qualquer até tu consegue se localizar, né? Sim, e isso que o Léo falou faz todo sentido, né? Com certeza ele colocou isso pra facilitar realmente, porque daí a gente entende que é uma estrutura de 30 dias, de 12 meses. Mas o que te pega também... por que os anos ele não usou normal? É isso não, que eu acho. E também na questão de você saber também, mais importante é você saber setembro, que estação do ano ele está falando também. É verão, é inverno, porque isso também faz sentido, também é importante, né? E teoricamente nem teria estações como as nossas lá. Sim, talvez naquele universo não houvessem essas estações, talvez, enfim, poderia o ano inteiro ser da mesma forma, né? Tipo, tem essa questão. Isso que eu quis dizer, tipo, que nem o Dudu falou, né? Tem esse universo que é completamente criado e esse universo que tem... que ele meio que liga naquilo que a gente já conhece, né? Então, essa é a diferença e por isso que eu acho que quando tu cria tudo no universo, às vezes tu vai criar umas arapucas pra ti no meio do rolê, né? E da própria fantasia tem os níveis, né? Então você vê, por exemplo, assim, no caso do Tolkien, ele cria... O mundo é criado do nada, né? Então ele é criado, né, pelos deuses e tal, então tem as fadas, os elfos e tudo mais. Você vai pro universo do Robert Howard, que é a Ereboriana, não. A criação do mundo é igual a nossa. Inclusive não tem dragão, tem dinossauro e tal, né? As raças mais ancestrais no universo do Howard são os homens-serpentes. Faz mais sentido, que os répteis vieram antes de nós, né? Enquanto a criação
No caso do Tolkien, é um troço mais baseado nos celtas, né? Na cultura lá nórdica e tudo mais e tal. Tem até um lance do Deus ser presente como ele é na cultura nórdica, né? Tipo, claro. o Avatar, ele é uma presença divina, mas ele tem os filhos dele que vão meio que participar da história, não são longe, né, da Terra. Né? Eu falei isso porque ele estava falando de inverno, né? Não sei as estações. No caso do Martin, por exemplo, né? Do Guerra dos Tronos, já tem uma criação assim que você vê que tem uma coisa científica ali. A questão quer dizer, as estações, elas não são como as nossas, né? Elas vêm o inverno fica um tempão e tal. E ele já está explicando ali que é uma questão do planeta. Né? O planeta é outro. O planeta é outro, é um planeta que tem uma estrutura no espaço, enfim, X ou Y, coisas que na Terra-média não se aplicaria. Né? Até porque a Terra-média ela foi criada como um disco, né? Tem isso, né? Tem, na criação e tal, depois que ela se expandiu virou uma esfera. Então não faria sentido isso dentro dessa concepção do Tolkien, né? Inclusive, que nem tu falou, o George Martin, ele também vem de uma escola de ficção científica. Exatamente isso. Então ele não é só fantástico, ele tenta aplicar conceitos científicos para uma história que, beleza, tem dragão, tem fantasia, tudo isso aí. Claro. Mas ele vai puxar para um caminho, às vezes, da própria escola dele, de onde ele aprendeu a escrever, né? Claro. O que é muito legal, porque cria uma diferenciação, né? Porque assim, sei lá, pega o Senhor dos Anéis, Tolkien, aí tudo que ele criou, a Terra-média, é uma base. E aí tem muitas obras que não conseguem ir muito além de uma base. Elas acabam pegando algo normal, algo que já existe, mudam alguns nomes, mas tu percebe, assim, claramente, quase que uma replicação, né? Mas a partir do momento que tu muda, por exemplo, o lance da estação, que isso tem uma influência direta na história desde o começo. É bem claro como é importante esse lance do inverno, o que o inverno representa e tal. Aí tu também já dá uma identidade totalmente nova pro teu universo, né? E olha